Bom dia. Bom dia e a paz do Senhor. E eu vou soltar Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. É o anjo que apareceu para Maria, né? Para ela o quê? Para ela conceber o filho, né? Que é justamente o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, o nosso Messias prometido, né? Veio por quem? Veio por Maria. Maria era uma mulher bendita, sim. Uma mulher amável, amada por Deus. Por quê? Porque o Senhor habitou no ventre dela. Mas algo que eu vou dizer para vocês. Ninguém é digno de quê? De adoração, senão Deus. Senão Deus. Jesus, ele fala nas Santas Escrituras, adorar a Deus. Agora eu não sei por que as pessoas fazem isso. Se tem escrito nas Santas Escrituras. A Bíblia ela é cheia. Tem muitos livros na Bíblia que falam sobre o quê? Que o Senhor fala contra a idolatria. E no Novo Testamento também, no Apocalipse tem falando. O anjo repreendeu João, porque João se prostrou para adorar o anjo repreendeu ele na mesma hora. Um anjo, você vê que ele é santo, ele nunca habitou na face da terra, assim como nós, né? Então, se um anjo não permite ser adorado, por que as pessoas querem adorar a mãe do Senhor? Ela sim, ela é digna de o quê? Da gente chamar ela, respeitar ela, porque ela trouxe o quê? Ela aceitou que o Senhor nascesse no ventre dela, com certeza. Ela é bendita entre as mulheres, com certeza. Mas nisso não dá o quê? Isso não é razão para as pessoas adorar ela não, entendeu? É isso que eu vou deixar bem claro para vocês, né? Por quê? Porque o Senhor, ele odeia. Ele odeia a idolatria. Contra o quê? Contra as imagens. Não pode de maneira nenhuma. Por isso, né? As pessoas que lêem as Santas Escrituras, elas o quê? Elas não fazem. Por quê? Porque elas têm respeito por Deus. Aquelas pessoas que não fazem, elas respeitam o Senhor. E elas mostram o amor dela pelo Senhor. Por quê? Porque não tem idolatria com que nada nessa terra a gente pode idolatrar. Entendeu? Bora pra cá? Ó. Em Apocalipse fala sobre idolatria. Também fala no Antigo Testamento e também fala no Novo Testamento. Não só lá no Apocalipse, o Senhor também, ele abriu a boca dele e ele falou que a gente é para adorar a Deus. Quando o Senhor foi o quê? Quando o Senhor foi tentado no deserto, o diabo mandou ele se prostrar perante ele, adorar ele. O Senhor repreendeu ele e mandou adorar só a Deus, entendeu? É só vocês prestar atenção, entendeu? Bora pra cá, ó. Jesus está voltando para o quê? Para ele vir reinar, que é o que está escrito aqui, ele vai vir reinar, e é o que está escrito na Bíblia, né? Sobre o quê? Sobre a segunda vinda dele, né? Glória a Deus. Como eu vou, Lucas 1 e o versículo, vou começar pelo versículo 30, tá bom? Eu não vou começar no versículo 26. Vou começar no versículo 30 e vou até o final, tá entendendo? Para me conversar um pouquinho com vocês, né? Ó, eu vou soltar os versículos no histórico para vocês, tá bom? Cada texto que eu tô lendo, eu vou soltar para vocês no histórico. Eu não fui mal educada com vocês não, né? Um bom dia. A paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu te convido para que vocês procurem um tempo evangélico e colhe o sacrifício que Cristo concedeu a vocês na cruz do Calvário. Entendeu? Glória a Deus. Bora pra cá, ó. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. Glória a Deus. Você está vendo? Esse pequeno versículo, essas pequenas frases. O Senhor disse que se agradou dela. Ela não era uma pessoa que andava o quê? Qualquer pessoa a gente pode fazer igual Maria fez, mas nem por causa disso nós somos dignos. Deus livre está repreendendo de adoração. Adoração sim, só o Senhor nosso Deus, entendeu? Se nós se santificarmos ao Senhor, nós somos o quê? Deus também acha graça, porque também tem o que? Sara, que o Senhor chama ela de ela era santa, aquelas antigas mulheres. Tem escrito na Bíblia, mas nem por causa disso, elas são dignas de adoração. E nem porque Maria foi mãe do Senhor, ela também não é digna de adoração. De modo, a glória do Senhor, ele deixou bem claro, a glória dele, ele não dá a ninguém. Com certeza,
Ele fez muito por nós, dele vir, descer do céu, habitar no ventre dela para vir nos dar a salvação. Ele fez muito mesmo. E o pouco que nós podemos fazer é respeitar a palavra dele, entendeu? Bora pra cá? Continuando. E, versículo 31. E isto que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Jesus. Esse nome aqui, Jesus, né? Porque foi trocado, mas o nome dele era Iau. Era Iau o nome dele, né? Messias. O Messias era chamado Iau. Aí só que tem no Velho Testamento que o nome do Senhor foi trocado. E foi trocado mesmo, entendeu? Mas ele continua sendo ele continua sendo o quê? O Altíssimo. Ele continua sendo o quê? O Deus de toda a terra. Ele continua sendo o quê? O que fez todas as coisas. É tão provável que quando o Senhor caminhou sobre as águas, para vocês verem, né? Antes dele fazer o sacrifício, ele caminhou sobre as águas e ele o que? Ele ordenou o mar obedeceu o Senhor, para vocês verem, né? Como ele é o que? Grandioso, né? Glória, e nele não há pecado, né? Assim, por que ele tá falando isso? Para que as pessoas o que? Fique sabendo que o Senhor, ele é santo e ele que exige de nós santificação para nós ir para o céu. Como é que nós queremos ir para o céu se nós não se santifica para ir estar junto com ele, com quem é santo, né? Bora pra cá? Ó. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Glória a Deus, glória a Deus. Davi, seu pai, né? Glória a Deus. Peraí. Deixa eu repetir. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que seu pai? Porque ele veio da descendência dele. Veio da descendência dele, né? Glória a Deus, glória a Deus. Versículo. Filho de Deus. Eu vou repetir esse versículo novamente, tá bom? Ó. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus, né? Coisa que o quê? A Bíblia, né? A Bíblia fala lá no Antigo Testamento sobre o que todas as características do Senhor, né? Do nosso Messias, né? E o que? Porque não entendo porque tanta dúvida do povo de Israel sobre o que? Sobre o Senhor. Sobre o que? Sobre o Messias que vinha, que já vinha pela segunda vez, né? O Senhor nunca se agradou de incredulidade não, povo de Israel, nunca. Antes dele aparecer para mim, né? E antes de eu entender as Santas Escrituras, assim como ele me fez eu entender, sempre eu criei nele. Sempre eu criei nele. Porque como é que nós somos vivos? Como é que nós nasce? Nós temos vida se não for por ele. É impossível, entendeu? A gente tá nessa terra porque é através dele, entendeu? Através dele, todas as coisas são através do Senhor. Por que tanta incredulidade? Se os antepassados de vocês viram todas as coisas que aconteceu, não precisava o Senhor provar nada para vocês. Só a nossa existência na face da terra já é uma grande prova. E ele ressuscitar os mortos já está mais do que comprovado. Por que tanta dúvida? Qual é o ser humano que é capaz de ressuscitar um morto? Dar vida a um morto? Me diz, qual é? Por que tanta incredulidade com o povo de Israel com o Messias? E por que vocês, que são povo católico, por que vocês não obedecem o que está escrito nessas escrituras? Se Deus caminhou sobre as águas, se vocês veem os milagres dele, todas as coisas dele, por que vocês desobedecem o Senhor? Por que vocês pisam em cima da palavra dele? Vocês sabem que não agrada a ele se ira. As pessoas parecem que gostam de colher a ira do Senhor sobre elas, porque as pessoas provocam o Senhor, entendeu? Vou deixar assim bem claro. Eu sou uma pessoa que eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Aqui tá dizendo que eu não posso. Vou fazer uma comparação assim bem, e vou deixar o versículo para vocês. Vou fazer uma comparação assim bem explicadamente, né? Vou deixar logo 2 versículos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento.
O Senhor diz assim, ele acha abominação a mulher se trajar com roupa de homem. E eu sei, eu rali, eu conheço. Porque porque se eu me vestir com roupa de homem, me vestir de calça, né? Por que eu vou provocar a ira do Senhor? Se o Senhor disse que é abominação perante ele. E lá no Novo Testamento está dizendo até como é que a gente deve se comportar e se vestir. Por que eu devo pisar por cima disso? Por isso que vem o que? As consequências. Aí o povo fica achando ruim. Ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Por causa do pecado. Por causa das iniquidades. Que está escrito na Bíblia. Por que fazem? Aí quando tá na terra, não tem nem coragem de olhar pro céu e pedir perdão ao Senhor, né? Mas quando tá cometendo as iniquidades, se o quê? Nem se lembra. Bora pra cá. 33. Esses que eu tava conversando com vocês, eu vou soltar versículos de livros separados, diferentes. Mas eu vou soltar para explicar a vocês, entendeu? Porque nas Santas Escrituras, ela explica muitas coisas a nós. Explica tudo da nossa vida. E também explica tudo sobre o Altíssimo, sobre a vontade dele, sobre o querer dele, na nossa vida, entendeu? Ele explica tudo. Ele explica até como nós devemos se santificar, né? Vou pra cá. E reinará. Esse aqui é maravilhoso. Tu não vai querer não reinar com o Senhor? Não tem fim não, o reinado dele aqui, é o que eu li aqui, não terá fim, não terá fim o reinado do Senhor. Tu não quer não viver num canto onde não existe mais morte, não existe mais dor? Vai jogar fora? Por teimosia, por desobediência, por gostar de pisar em cima da palavra de Deus. Os outros pisam, é obrigado eu pisar para satisfazer os outros? É isso que eu pergunto a vocês. Os outros pisam em cima da palavra do Senhor. Eu sou obrigada a pisar para satisfazer os outros e deixar aquela pessoa que morreu por mim na cruz do Calvário, deixar ele triste? Não. De maneira nenhuma, entendeu? Bora pra cá. O reinado, e reinará eternamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na casa de Jacó. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me alegro. E o seu reino não terá fim. Tu não quer não viver com o Senhor sem provar nunca mais na morte, sem viver doente, sendo uma pessoa que vai viver do jeito... se tu sair daqui velhinho, não tem problema não, que tu vai estar lá no céu todo novinho, entendeu? Então, mas vai viver pra sempre o quê? Com o Senhor. E outra coisa, lá no céu não existe o quê? Deixa eu explicar aqui pra vocês. A gente sai daqui da terra de um jeito, mas quando chega lá no céu a gente é transformado. O nosso corpo é transformado em corpo de glória, entendeu? Não tem espaço para velhice lá não, entendeu? Lá as pessoas são tudo o quê? Conforme a vontade do Senhor. Então, assim, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Lá a velhice nunca vai chegar, entendeu? Por que vocês estão deixando de lado a santificação, a purificação, por causa das coisas que estão aqui na terra? E tudo são passageiros. Me diz, o que é que as pessoas estão fazendo para levar consigo? Porque pelo que eu vejo, o que é que a gente leva dessa terra aqui? As nossas obras que nós faz pelo Evangelho, e as que também as pessoas fazem para ser condenada. Tem dois tipos de obra que as pessoas fazem aqui na face da terra. Umas para o quê? Para ser justificada perante o Senhor, e outras para ser condenada perante o Senhor, para viver no tormento eterno. É essas? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Lê as Santas Escrituras, não te custa nada. Ah, Mira, eu não sei ler. Procura as pessoas que o quê? Nas redes sociais tem muitas pessoas que falam da palavra do Senhor. Inclusivemente eu sou uma. A esposa do Senhor está com vocês nas redes sociais falando abertamente sobre o quê? Sobre o céu, sobre o inferno, sobre o quê? Sobre a gente viver para sempre do lado do Senhor, sobre as pessoas viver para sempre no lago de fogo. Tudo que tem escrito na Bíblia eu solto para vocês. A minha boca é igual a boca do Senhor. O Senhor falava muito sobre o abismo. A minha boca é do mesmo jeito, repetindo as palavras dele. A minha boca jamais vai se fechar sobre isso. Sobre o quê? Sobre as idolatrias. E outra coisa, sobre o arrependimento. O que adianta as pessoas aceitarem o Senhor, estar na igreja e não fazer a vontade do Senhor? Quando chegar no grande dia, ser decepcionado. Por quê? Porque não quis cumprir. Só por causa disso. Pisou por cima. Entendeu? Um juiz dá uma... vou fazer assim uma comparação assim bem... Um juiz diz assim, eu vou fazer uma comparação aqui. Eu tenho um filho
E o meu... Pronto, eu vou fazer assim uma comparação entre eu e o meu ex-esposo, né? Meu ex-esposo, né? Ó, que agora o meu esposo é o Senhor. Ó, eu vou para um juízo de dizer assim, olha, você não pode mais chegar perto dele, nem ele chegar perto de você. Quem é a pessoa que vai quebrar isso para poder desobedecer, sabendo que vai arcar consequência? Do mesmo jeito a palavra do Senhor. Do mesmo jeito é a palavra do Senhor. Se a gente tá aqui é um juízo. A palavra do Senhor é um juízo. De Gênesis ao Apocalipse ela é um juízo. Se nós cumprimos, nós colhemos coisas boas. Se nós pisamos, vamos colher consequência. Do mesmo jeito é o que, como se for, fiz a comparação, né? Do mesmo jeito, se um dos dois quebrar o que foi posto pela justiça, então, qualquer um dos dois vai arcar com as consequências. Então, por isso que eu digo a vocês, aqui é o que? Aqui é o juízo. E o que? Qualquer de um de nós que pisarmos aqui em cima vai arcar com as consequências. As pessoas passam tempo na terra sofrendo. Vocês preferem, quando vocês saírem daqui, sofrer lá na eternidade? O pior, que é para todo sempre. Prestai atenção nas escolhas de vocês. Bora pra cá. Vou repetir esse versículo. Esse versículo era maravilhoso. Ele enche a minha vida de gozo, de alegria. A minha alma, ela o quê? Ela fica muito feliz pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E também fez o quê? Por todos vós. Entendeu? Ó. E reinará eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. Na casa de Jacó. Glória a Deus. Israel, teu rei vai voltar para lá. Não agora dessa vez. Porque o Senhor vai vir para buscar o povo dele, o reinado que ele estendeu na terra. Mas o que? Após ele vir buscar o povo dele na terra, aí vai o quê? Vai findar a porra do povo na face da terra. E antes de chegar isso, vocês clamam pelo Senhor. Não tarda não endurece teu coração não. Já basta o tempo que os seus antepassados sofreram, vocês vão querer sofrer também? Vou pra cá. Aprende a chorar e a se humilhar perante a ele, entendeu? Porque o Senhor, ele é amado, ele é amor, ele é amor. E ele o quê? As pessoas que se chegam para ele com humildade, com o coração quebrantado e tendo o quê? E se arrependendo para nunca mais fazer, pode ter certeza que ele perdoa. Ele perdoa, ele cuida, ele sara. Quando deixa ser cuidado, quando deixa ser sarado, né? E disse Maria ao anjo. Começo, tá repreendido. E disse Maria o anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Uma pergunta da Maria, né? Foi uma pergunta assim, bem, né, pro anjo, né? Glória a Deus. E o Espírito Santo pertinho dela, né? Deus, né? Glória a Deus. Pra você ver, né? Glória a Deus. Aí o anjo, que o anjo vai responder? E respondeu o anjo. Disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Glória a Deus, tá vendo? O Espírito Santo. O Espírito Santo que te há de nascer. Pera aí, deixa eu repetir aqui. O Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito, aqui tá dizendo que a sombra. Cadê? A sombra tá aqui. E a sua sombra. A sombra do Senhor cobriu ela. A sombra do Senhor cobriu ela. E ela concebeu. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Mas porque senão eu não consigo falar, né? Glória a Deus. Ah, então, veio o quê? O Espírito Santo, né? A sombra do Altíssimo. Então, e ela o quê? E ela
teve o que? O nosso amado, né? O Senhor Altíssimo, glória a Deus. Glória a Deus. Peraí, ó. Porque, não, por isso também o santo que de nascer será chamado filho do Altíssimo. É filho de Deus. Glória a Deus. Vocês me perdoam quando eu erro, né? Filho de Deus. Então, mas eu corrijo, eu repito a palavra novamente certa. Então, o nosso Senhor, né? Glória a Deus. Falta mais do que 3 versículos, bora lá. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Pra você ver, né? Ela, na velhice dela, ela era estéril. Ela não podia ter filho. O Senhor deu um filho a ela, né? Glória a Deus. Pra você ver que para o nosso Pai nada é impossível. E as pessoas, o quê? Ainda duvidam. Porque a dúvida, entendeu? Precisa de dúvida, não. Lê as Santas Escrituras, crê em tudo aqui. Eu creio em tudo que está escrito aqui. Até no que eles falam para mim, só eu acredito. Então eu confio, entendeu? Porque as palavras deles são fiéis e verdadeiras. E este o 7º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Olha, só esse versículo aqui, ele foi o quê? Foi só um versículo, foi só uma frase, mas ela é de uma grande importância. Ele está dizendo que nada para ele é impossível, nada. Nada para ele é impossível. Por que não se agarra num Deus desse tremendo, né? Aqui, vou repetir, ó. Ela era estéril, mas aqui nesse versículo tá não. Porque para Deus nada é impossível. Crê? Entendeu? Falta agora 2 versículos para me encerrar. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus, é muito maravilhoso. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus, o anjo apareceu, foi para ela mesmo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês me perdoem, né? Mas eu já vou encerrar o vídeo, né? Porque vocês eu já comecei, né? Mas tá reparando? O nome do Senhor. Então, essa palavra aqui, eu vou soltar para vocês nos históricos versículos, tá bom? Por isso que eu fiz pequenininho, para poder fazer para vocês, né? Vocês se acordam, vocês se alertem, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando já pela 2ª vez. É promessa que o Senhor fez a nós de voltar pela 2ª vez e também pela 3ª. Porque ele vai vir para buscar o povo dele, mas ele vai vir para reinar. Quando ele vir a outra vez, né, ele vai vir para morar, né? Glória a Deus. Junto com o quê? Com o povo que ele levou da face da terra. E junto com os que ele vai colher na face da terra, depois do arrebatamento. Aqueles que permanecerem nele até o final. O Senhor vai vir para buscar o povo dele e também aqueles que saíram da terra, que ficarem firmes com o Senhor, pode ter certeza que existe salvação para vocês. Porque está escrito na Bíblia, entendeu? Que vai ter salvação para vocês, se vocês o quê? Não negar o nome do Senhor. E se vocês o quê? Uns vão ser perseguidos, outros vão ser mortos. Mas o que? A salvação de vocês é garantida no Altíssimo, né? No Senhor que cumpre tudo o que Ele fala, né? Tudo que está escrito aqui, onde se cumprir, né? E algo que eu vou pedir a vocês sejam igual Daniel. Daniel passou por essa mesma tentação que o povo vai passar agora após a vinda do Senhor. Peço a vocês que vocês façam igualzinho a Daniel. Vocês o quê? Daniel, quando veio, para que o povo começasse a adorar a imagem, Daniel, sabe o que Daniel foi fazer? Daniel foi orar. Ele orava 3 vezes durante o dia. Confesso a vocês que vocês façam a mesma coisa. E também Daniel pediu. E Daniel também, ele se consagrava ao Senhor. Por isso que eu digo a vocês, a tentação vai ser terrível a vocês. Mas o que? Permaneceis firme. E o que? Orai, como Daniel fez. Pegue, por exemplo, a passagem de Daniel. Daniel foi tentado do mesmo jeito. Entendeu? Mas do lado de vocês, o que? Tem o verdadeiro, o único, o justo,
entendeu? Que nunca perdeu uma batalha. E cujo a de vocês, ele o quê? Ele já conquistou. Agora basta o quê? Vocês permanecerem firmes nele, orando, se consagrando e não temendo o que vai vir, entendeu? E encerro pra vocês por aqui. Eu tô sentindo a dorzinha no meu braço, no cotovelo, né? Acho que é cotovelo, como é que chama, né? Porque então, por isso que às vezes eu fiz uma caretinha, né? Porque quando eu mexo eu senti, entendeu? Mas não tem nenhum problema, eu continuo fazendo a vontade do Senhor, porque ela é boa e agradável para todos nós. E é a nossa salvação, né? O Senhor é a nossa salvação. Nós só temos salvação através dele, entendeu? Através dele nós temos salvação. E o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. É um Deus grandioso. Eu agradeço muito a salvação que o Senhor me concedeu na cruz do Calvário. O que ele fez por mim. Eu confessei o Senhor como suficiente salvador da minha vida. E confesso e peço a vocês que vocês façam o mesmo. Confesso também. Acolha o sacrifício que o Senhor fez por vocês na cruz do Calvário. Não perda tempo. Procure um tempo evangélico e confesse o Senhor. Com o quê? Confesse o Senhor como suficiente salvador da tua alma, da tua vida. É o que tem escrito nas escrituras, entendeu? Vou soltar pra vocês, tá bom? Foi mesmo em cima, glória a Deus. Ele me ajuda em tudo. Eu acho tão bom quando eu tô fazendo um vídeo, porque eu sei que o Senhor está perto de mim, ele me ajuda em tudo, glória a Deus. Ó, a saber, se com a tua boca, ó, é Romanos 10, versículo 9, vou até o versículo 10, tá bom? Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar o Senhor com a boca. É o que está escrito nesse versículo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Só recebe salvação se confessar o Senhor com a boca. E se colher o sacrifício que o Senhor fez por nós aqui na terra. O sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário, aqui na terra, né? Muitas pessoas deixam para colher no último dia, ou então quando já sai da terra sem colher. Não faça isso não. Vocês estão sentenciando a alma de vocês para todo sempre. Não faça isso não. Colhe o sacrifício que o Senhor concedeu. O Senhor concedeu, é seu. Mas o que? Falta você escolher, como está escrito aqui. E eu vou deixar o versículo para vocês aí na tela. Colha. Encerrei para vocês. Um bom dia. Boa terça-feira. Bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos caminhos, por onde nós andamos, né? E nunca se esqueça de orar e pedir perdão a Deus todo santo dia pelas nossas o quê? As nossas falhas, nossos pecados, negligências às vezes que a gente tem perante o Senhor, entendeu? Fui.